boa tarde, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Semana passada eu fiz uma live nesse mesmo horário, comentando sobre eu iniciar esse novo programa, né? De fazer lives semanais com vocês, às segundas-feiras, a esse horário, 1h30 da tarde, para eu trazer coisas práticas, ferramentas, consciências, né, relacionadas ao Access e também a outras técnicas, para trazer leveza para o nosso dia a dia, para trazer esses assuntos energéticos na prática, né? A gente fala muito, parece tudo muito abstrato, tudo muito lá longe. O que é isso de energia? O que isso muda na minha vida? Os meus pensamentos, né? E nesse fim de semana eu participei de um evento chamado Barras no Mundo, que é um evento bem grandioso do Access Consciousness, onde a gente leva no Setembro Amarelo a oferta de sessões gratuitas de barras de Access, né? Que é uma técnica muito relaxante, não é invasiva, né? Ela é super leve, são toques suaves em pontos específicos da cabeça, que trazem pra gente uma sensação de bem-estar. É um evento que trouxe quase 50 pessoas no período que a gente estava aqui em Santos, no Supercentro, para experimentar, para conhecer. Algumas já conheciam, queriam aproveitar a oportunidade, outras queriam aproveitar a oportunidade para conhecer, se sentirem mais leves, né? Os pensamentos mais tranquilos. E esse foi um assunto esse assunto que eu trouxe para a live de hoje, né, ele veio também dessas conversas com as pessoas lá nesse evento do fim de semana, né? Ferramentas para a gente liberar pensamentos intrusivos. Vamos lá, como é que surgiu isso, né? Eu escuto muitas pessoas e me pego muitas vezes também, né, com a cabeça acelerada, os pensamentos acelerados. A gente entra às vezes num espaço que parece sem saída, né? Nossa, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, não vai dar tempo. Nossa, mas se eu fizer isso agora e tem tal coisa, e a cabeça cheia, e a gente acha muitas vezes que isso é normal, que isso faz parte do nosso dia a dia, que a nossa realidade hoje é assim mesmo, é tudo corrido, é tudo correndo, é tudo para ontem, né? E se eu não tô correndo, eu não sou produtivo, se minha cabeça não tá cheia de coisa, eu tô desocupada. E eu escutei muito sobre isso nesse evento no fim de semana, e eu escuto muito também sobre isso nos atendimentos, né? Que eu tenho a cabeça muito cheia, eu me pego com a cabeça cheia de coisa, e às vezes é tanta coisa que eu não consigo nem achar uma resposta, eu não consigo nem resolver, nem sair desses pensamentos para realmente avançar no que eu tenho que resolver. Às vezes eu tô tão ocupada com a minha mente lógica, tão ocupada tentando organizar tudo isso que eu não consigo achar uma saída, né? Então, por que isso acontece? Eu acho interessante a gente também conversar sobre isso. Claro, essa realidade, ela é um tanto acelerada, né? Ela traz essa sensação de que eu tenho que estar fazendo tudo, e as pessoas cobram muitas vezes a gente disso, seja no trabalho, seja em casa. Mas o que é importante a gente perceber, né? Que esses pensamentos, a gente não vai conseguir deixar a nossa cabeça vazia. Nossa cabeça não fica vazia de pensamentos. O que a gente precisa buscar, muitas vezes, é ter pensamentos que colaborem com o nosso bem-estar, né? Que ajude a gente a alcançar as nossas escolhas, a fazer os movimentos necessários, mas não para nos paralisar. Às vezes esses pensamentos ficam tão presos na nossa cabeça que a gente não se dá conta que nós estamos parados, tentando achar uma resposta para resolvê-los, ao invés de realmente soltar isso, né? Soltar essa coisa da mente lógica, de ficar com isso preso na nossa cabeça, né? Então, são coisas do dia a dia. Eu sei que são as situações do nosso trabalho, a relação com os filhos, o marido, a esposa, com os colegas de trabalho, com os clientes, e a gente tem esse tanto de coisas, né? E isso, gente, não é só um privilégio da vida adulta, né? Isso também acontece com a cabeça das crianças, muitas vezes. Então, estar com a cabeça cheia, né, é algo que pode acontecer em qualquer idade. Agora, esses pensamentos, eles não devem nos paralisar,
né? Não deve deixar a gente num espaço que gere ansiedade, que gere desconforto, que não nos traga clareza. Então a ideia dessa live hoje é trazer para vocês algumas ferramentas práticas para a gente sair desse espaço da cabeça cheia, né? Que chega num ponto muitas vezes que a gente está até sem ar. A gente fica ali pensando naquilo, começa a dar até uma reação física na gente, né? Falta de ar, dor de cabeça, tensão muscular. Então a gente fica às vezes nesse espaço de preocupação, de pensamento intrusivo, e isso não colabora, não contribui com a busca das nossas escolhas, né? Então eu quis trazer aqui hoje esse assunto porque junto com uma consciência até antes das ferramentas, né? Muitos desses pensamentos, desses sentimentos que a gente tem, que geram ansiedade, né? Muitas vezes até um caso de depressão, esses pensamentos, esses sentimentos, 98% deles não são nossos. Pode parecer esquisito, mas não são nossos. Às vezes a gente se depara com uma situação, passa por uma circunstância e aquilo remete a algo na nossa mente lógica de como nós devemos responder àquilo. Então surgiu um imprevisto. Na hora sua mente vai lá, opa, isso aqui eu não estava esperando, como é que eu resolvo isso, né? Ou você acessa algo do seu passado, uma experiência, ou de alguém, ou que alguém falou que um dia, quando estava naquela situação, fez isso, fez aquilo. E e sem contar tudo aquilo que a gente absorve simplesmente pela energia, né? Das pessoas que estão ao nosso redor, que convivem com a gente. E isso é muito pesado. Percebe que isso é muito pesado? Então, a primeira coisa é a gente também conseguir identificar que a maior parte disso não é nosso. Não são experiências que nós vivemos, não são pensamentos que nós alimentamos, são coisas, pensamentos, sentimentos e emoções que a gente absorveu de outras pessoas em outras situações, né? E que a gente às vezes traz isso como verdade para nós, até por não ter vivenciado aquilo. Então a primeira coisa que é interessante a gente fazer é se perguntar: quem pertence isso, né? Deu aquela sensação, aquela cabeça cheia, aquela aflição, né? Você tá vendo que tá indo para um caminho de ansiedade? Primeira pergunta: quem pertence isso? Verdade, isso é meu? É meu? Esse sentimento é meu? Esse pensamento é meu, né? Porque quando isso não pertence a gente simplesmente devolve, né? Universo, a quem pertence isso? É verdade que isso é meu? Então eu devolvo a remetente com consciência anexada, eu devolvo isso não é meu, porque eu estou ocupando a minha cabeça, enchendo a minha cabeça de coisas e de sentimentos e de emoções que não são nossos. E isso são como se fossem implantes distratores que nos distraem de alcançar aquilo que a gente escolhe. De fazer os movimentos que se requerem para a gente alcançar as nossas escolhas, né? Fazer as ações necessárias. Então, a primeira coisa, cabeça cheia, um sentimento, uma emoção, pergunta, né? A quem pertence isso? Verdade, isso é meu? A quem pertence isso? Se não é seu, devolve com consciência anexada. Não, Rê, mas isso aqui, isso não é de outra pessoa, isso é meu. Eu tenho uma conta para pagar, eu tenho um projeto para entregar, eu tenho não sei quem para responder, eu tenho que levar o filho não sei aonde, eu tenho que cumprir, eu tenho, né? E isso tá mantendo a minha cabeça cheia, né? Eu fico nervosa, eu fico ansiosa com isso. E primeira coisa, perceber o que está nesse espaço, então, respira fundo, solta o ar, né? E troca isso por uma pergunta, sabe? Universo, como é que eu posso trazer mais leveza para essa situação, né? Universo, como é que eu posso ter mais possibilidades para resolver isso? A gente tem uma tendência de querer responder tudo, né? De buscar uma resposta para as coisas, sabe? Deu uma situação, já tenho que ter uma resposta para aquilo. E isso atrapalha, porque isso limita a gente, isso define, a gente quer definir coisas e nós precisamos estar abertos, com espaço para as possibilidades, para sair desse movimento, né? Desse exagero, desse excesso de pensamentos. Outra coisa, a gente, até quanto às perguntas também, né?
eu escuto muitas pessoas, eu vi muito isso nesse evento, né, do fim de semana, pessoas falando, eu sou muito ansiosa, eu tomo remédio para dormir, eu tenho insônia, né, a minha cabeça não para. A nossa cabeça não vai ficar vazia, que é como eu comentei aqui no começo da live. Mas também não contribui em nada, muito pelo contrário, quando nós nos definimos como uma pessoa ansiosa, né? Então a primeira coisa é, para de se definir como sendo uma pessoa ansiosa. Não, eu sou ansiosa. Nossa, você não sabe, nossa, toda hora eu sou ansiosa, ai como eu sou ansiosa. Eu não consigo, me dá uma ansiedade. Primeira coisa, pare de afirmar isso para você, né? Troque isso por uma pergunta, sabe? Se sentir nesse espaço com a cabeça cheia, respira fundo. Primeiro pergunta para você a quem pertence isso, isso é meu? E essa preocupação é minha, sim. Eu preciso resolver isso. Ok, respira. Para de procurar resposta, pergunta. Abre espaço para uma pergunta. Para de se definir como sendo alguém ansioso. Não, se eu não fizer isso, eu não consigo dormir. Né? Se eu não fizer tal coisa, não dá, eu sou assim. Primeira coisa, para de ficar buscando resposta, de se definir nessa situação, tá? E troca isso por uma pergunta. Universo, como eu posso ter mais leveza nessa situação? Universo, como é que eu alcanço? O que se requer? Quais são os movimentos que eu posso fazer hoje que vão me trazer mais possibilidades para resolver essa situação? Universo, como eu posso ser contribuição para que essa situação se resolva? Se coloca em permissão, se coloca nas possibilidades, se coloca na pergunta. A gente fala isso muito no Axis, né? E eu sei que para muitas pessoas, no primeiro momento, isso parece esquisito. Como assim ficar fazendo pergunta para o universo? Mas essas perguntas, elas dão um espaço. Olha como é diferente quando eu falo assim, nossa, eu sou muito ansiosa, eu preciso resolver isso. Eu vou resolver isso, eu vou correr atrás disso. Ou eu troco assim, universo, como eu posso ter mais leveza nessa situação? Universo, o que mais se requer que eu possa fazer que eu não estou vendo? Me mostra. Quando eu coloco isso nessa pergunta, eu abro espaço. Para quê? Isso me traz clareza, me traz mais visão, me traz amplitude, me tira daquela coisa fechada de ficar presa naquele momento de primeiro me rotular que eu sou ansiosa, eu não consigo parar de pensar. Para, respira, primeira coisa, respira mesmo, de verdade. Ok, me percebi nesse espaço. O que se requer aqui, então, para essa situação se tornar mais leve? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Né? Uma pergunta mágica do Axis. Como pode melhorar o universo? O que mais é possível aqui que eu não estou percebendo? Olha, quando a gente faz essas perguntas, repita, né? Faça essa pergunta mesmo. Pode ser mentalmente, pode ser falando, mas perceba como isso traz um espaço. Né? Parece que abre o nosso peito para as possibilidades. E é sobre isso. Limpar, né? Liberar, como eu ouvi lá. Tem uma ferramenta para eu liberar esses pensamentos? Tem. Primeiro, respira. Pergunta. Pergunta para o universo. Tem uma série de ferramentas, né? Ainda vou falar de mais outras aqui, que trazem leveza. Porque quando a gente entra, a gente se deixa entrar nesse movimento, nessa frenética, né? Os nossos sentimentos, nossas emoções levam a nossa frequência lá para baixo. E aí parece que está sempre mais difícil de sair daquele espaço. Então, se percebeu nessa situação, respira, pergunta a quem pertence isso, devolve para o remetente. Ok, eu estou nessa situação, universo, o que mais é possível aqui que eu não estou percebendo? E fica na pergunta, universo, me mostra. O que mais é possível aqui, né? Como isso pode melhorar? Como pode melhorar? Como eu posso ser contribuição para essa situação ser mais leve? Né? Buscar estar na pergunta, não deixar que esses pensamentos, essas emoções te levem numa busca sem fim por resposta na hora, um imediatismo. Calma. Né? Isso traz espaço para a gente, traz leveza. Então é uma ferramenta muito poderosa a gente trocar as afirmações de quem nós somos, que eu sou ansiosa, né? Eu sou muito ansiosa. Primeira coisa, para de repetir isso, né? Quanto mais você repete isso, mais o universo
te traz disso. Por quê? Porque ele quer ser congruente com o que você está escolhendo. Então, se eu escolho trazer mais leveza, se eu escolho que meus pensamentos sejam mais leves, a primeira coisa é não ficar repetindo afirmações sobre o que eu sou, principalmente nisso. A não ser que você troque por eu sou paz e calma, né? Eu sou leveza, eu sou tranquilidade. Então, percebeu a situação? Respira, devolve para o remetente, né? Entra na pergunta, como pode melhorar isso, universo? Universo que se requer para que isso tudo flua com mais facilidade. E eu gosto muito da facilidade, porque a facilidade, ela é uma palavra diferente de ser fácil, tá? Não quer dizer que você vai perguntar para o universo e as coisas vão vir fáceis, não é. Mas é a gente perceber e ser contribuição com facilidade, para a gente entrar nesse fluxo de leveza, né? Para a gente estar receptivo aos presentes do universo, aos nossos presentes diários. Quantos presentes a gente recebe todo dia e a gente não se dá conta? E que torna a nossa vida, sim, mais leve. Então, respira, troca a busca da resposta por uma pergunta, né? Uma outra sugestão, né? Uma outra ferramenta, que tem muitas ferramentas para tirar a gente desse espaço, é uma frase que a gente conversa mais sobre ela mais profundamente no curso de barras, mas ela é uma frase que ela funciona magicamente. Minha cabeça está tão cheia, eu não consigo parar de pensar que eu não consigo nem pensar numa pergunta. Ok, repete essa frase algumas vezes, principalmente antes de dormir, né? Se você se der conta disso no meio do dia, ok, mas geralmente, ou muitas vezes pode acontecer, né? Naquela hora que você vai deitar, que você vai dormir, a cabeça, parece que liga todos os alertas de tudo que você tem que resolver, do que ficou pendente no dia, né? Nossa, o que eu vou perguntar aqui na hora de dormir? Usa o que a gente chama de frase maluca do Axis. E ela chama frase maluca porque não é pra gente entender com a mente lógica. Mas até mesmo antes de você acreditar em mim, experimenta numa situação dessa. Anota essa frase e experimenta repetir essa frase 15, 20 vezes ou até você dormir, se for o caso, e perceba como ela traz liberação de espaço na nossa cabeça, como ela faz um... Por quê? Porque ela não permite que a nossa mente lógica entre em ação, que a nossa mente lógica fique lá caçando uma resposta, que a nossa mente lógica nos mantenha ali nesse estado de alerta, né? E a frase é assim: tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Se viu nessa situação, repete: tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Isso é tão interessante, gente, que isso realmente te tira desses pensamentos acelerados, te volta ali para um estado mais relaxado, para um estado mais tranquilo, né? É como se a gente tirasse essa mente lógica da jogada e se permitisse liberar espaço para acessarmos quem realmente nós somos, né? E trazer depois uma pergunta mesmo: universo, como isso pode ser mais leve? Universo, me mostra, né? O que mais é possível aqui que eu não estou percebendo? Então percebe que só da gente falar a frase ou formular uma pergunta, isso já traz um espaço de leveza. Então, essas ferramentas, elas são ferramentas que, lógico, a gente aprofunda no curso de barras, mas que elas podem ser usadas por qualquer pessoa em qualquer área, em qualquer lugar, em qualquer situação, seja no trabalho, seja com os filhos, seja com relacionamentos, né, com as pessoas. Quantas vezes acontece algo que te tira ali do prumo, e aí você já fica: caraca, agora eu vou ter que resolver isso, eu não vou dar conta, e aí você já vai pronto para aquele espaço pesado, para aquele espaço de ficar caçando resposta, de ficar tentando sair daquilo com a mente lógica. E se só a sua mente lógica realmente soubesse o que fazer, você acha que você estaria sempre entrando no mesmo espaço? Sempre passando por aquela situação, né? Por quê? Porque a gente está tão atrás do lógico, mas é lógico, isso é óbvio, foi assim que eu aprendi, é assim que eu faço, né? Foi assim que minha mãe disse que é para fazer, eu sempre fiz assim e funcionou, por que agora não funciona mais? Isso é a mente lógica.
E olha, quando eu falo essas frases, como isso soa pesado, né? Do que quando eu troco por elas, ok, né? Então, essa situação está aqui, está na minha frente, ok, como pode melhorar? O que eu posso fazer para essa situação se resolver com mais facilidade, né? A quem pertence isso? Isso é meu? Universo, isso é meu? Verdade? Isso é meu? A quem pertence isso? E perceba, você vai começar a perceber, colocando em prática essas ferramentas, uma delas ou todas, né, a que você se sentir mais leve para fazer, que ressoar com você, você vai perceber como isso é mágico, né? Anota uma frase, anota a pergunta, né, como pode melhorar? Como pode melhorar? E fica nessa pergunta, até que sua mente realmente acalme. Frase maluca, a frase maluca, para quem tem insônia, né? Porque a insônia nada mais é do que um excesso de pensamentos também, né? Entre outras coisas, a cabeça fica ali num pensamento frenético que não permite que a gente desligue mesmo o nosso cérebro, né? A nossa mente lógica, para que a gente possa relaxar e chegar num sono profundo, relaxante, que é muito necessário para o nosso corpo, que é muito necessário para as nossas emoções, para o nosso psicológico, né? Para o nosso mental. E esses pensamentos, esse excesso de pensamentos podem te trazer uma insônia. Ou até no dia a dia mesmo, né? Que não seja na hora de dormir. A frase maluca, ela vai te tirar desse espaço. Experimenta. Repete quantas vezes? Repete quantas vezes você sentir que está abrindo espaço. Né? Que é um número? Repete 20 vezes. Pronto, repete 20 vezes. Né? Você vai sentir como isso dá mesmo uma clareza, sabe? Você percebe assim, nossa, em que frequência eu estava, que eu estava me sentindo tão pesada, né? E aquilo te abre um espaço realmente leve, né? Para o seu dia a dia, para a sua rotina, para as suas coisas, né? Eu vou contar até um caso aqui. As minhas filhas, um tempo atrás, fizeram um curso, né, de bombeiro. Fizeram um curso de bombeiro e duas delas são pequenas, né, têm 7 anos. E eles assistiram um filme, enfim, um documentário, né, eu não sei bem como foi algo bem curto, bem pontual, mas que falou de um grande incêndio, né, que teve e foi uma tragédia mesmo, enfim. Mas a ideia ali era instruir sobre o fogo, o que eram produtos inflamáveis, enfim. Bom, resumo da coisa. Apesar de não ter nenhuma cena realmente forte, né? O assunto mexeu demais com uma delas. E quando chegou a noite, na hora de dormir, quem disse que ela dormia, né? Mamãe, não consigo dormir. Mamãe, eu não paro de pensar no fogo. Mamãe, eu não paro de não sei o quê. Mamãe, né? E aí ela já fez um curso de barras, né? As crianças podem fazer cursos de barras, aliás, são muito, muito bem-vindas. Até os 15 anos elas fazem acompanhada dos seus responsáveis gratuitamente, inclusive, né? Então elas já fizeram e aí nessa hora eu falei para ela, né? Eu falei, filha, então como seria se você, agora que vai deitar para dormir, você ficar pensando na frase maluca? Ai, mamãe, eu não consigo, você me ajuda? E eu fiquei ali repetindo a frase com ela, né? Ela falando. Depois ela foi pegando no sono e foi só pensando na frase até que ela dormiu. E aí no outro dia à noite a mesma coisa, né, mamãe? Eu ainda estou pensando naquilo, eu não sei se eu vou conseguir dormir. Eu falei, então que tal se você hoje ficar pensando na frase maluca, né? Até a hora de você, até a hora que você relaxar. E ela dormiu. E aí o mais legal, no terceiro dia, quando chegou a noite, né, eu procurei não tocar no assunto, até para não trazer para ela aquele sentimento, aquela emoção de novo. E esperei que ela realmente se manifestasse. E ela falou assim, mãe, você sabe que eu estou até pensando naquele assunto, mas eu já vi que eu não vou perder o sono. Funciona. Gente, aquilo para mim foi assim, de uma inspiração, né? Porque a gente percebe como essas ferramentas são poderosas, sabe? Como uma simples frase pode tirar a gente de um espaço de peso, de mal-estar, de aflição, de ansiedade e trazer a gente para um espaço de possibilidades, né? E assim, depois daquilo, nunca mais
ela falou desse assunto, ou esse assunto voltou para ela com aquele peso que estava a ponto dela perder o sono, né? Então você vê, são ferramentas práticas para o dia a dia, né? Que a gente fala às vezes de ferramenta energética, as pessoas pensam que você tem que entrar numa meditação profunda, ou que eu tenho que fazer coisas muito complexas. Gente, é uma frase, é uma respiração, uma frase, uma pergunta. Isso muda totalmente o nosso sentir, né? E aí isso leva a gente para uma outra frequência onde as possibilidades aparecem. E não é porque é só uma mágica do universo, é porque a gente sai daquele espaço limitado de não conseguir ver possibilidades. E a gente se permite, se coloca num espaço muito mais amplo de perceber o que está acontecendo, né? O que tem vindo e como aquilo tudo pode melhorar. Fazer a pergunta como pode melhorar é algo muito grandioso, porque realmente as respostas vêm, né? E não é aquela resposta da nossa mente lógica, é uma resposta do universo. Ah, Rei, isso não existe, existe. Alguém vai te falar uma frase, você vai ler alguma coisa em algum lugar, ou vai te dar um insight, às vezes de algo, falando, nossa, e isso? Sabe? Experimenta a fase maluca, anota ela, tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. O pensamento está muito acelerado, não consegue nem respirar para fazer uma pergunta, repete essa frase, pode ser mental. E experimenta, é só experimentando para você perceber como isso pode mudar a sua vida, liberar espaço no seu sentir, né, no seu dia a dia. E aí, mais uma ferramenta que eu quero trazer hoje para vocês quanto a esse assunto dos pensamentos se você tem a oportunidade, corra as suas barras. Né? Que foi o que a gente fez no evento no final de semana aqui em Santos, e está tendo esse evento em várias cidades no país, né? Vou colocar depois nos stories o link onde tem a lista das cidades e as datas, né? Se você não conhece as barras de Axis, é uma oportunidade. Se você conhece, aproveita para experimentar e fazer de novo, né? Ter suas barras corridas é muito, muito gostoso. Por que correr as barras? Porque a nossa cabeça, né, a nossa mente lógica, ela guarda muitos pensamentos, muitos sentimentos e emoções, como eu comentei, que muitas vezes não são nossos, tá? São coisas que a gente ouviu, aprendeu, viu, alguém comentou, ou que nós simplesmente captamos de outras pessoas pela frequência, né? E a gente vai guardando aquilo no que a gente chama de barras, que são alguns pontos que podem ser tocados na nossa cabeça. Então, por exemplo, a gente tem a barra, é uma barra que fica bem atrás da orelha, chamada barra de implantes, né? E essa barra, ela armazena tudo aquilo que foi implantado na nossa mente. Quanto a, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que ter resposta, eu tenho que atender todo mundo, eu tenho que dar conta. E aí já tá você com a cabeça cheia, né? Para gerar e gerando mais ansiedade, mais ansiedade. E a gente libera esses pensamentos, essas emoções que muitas vezes não são nossos, simplesmente correndo as nossas barras. A Carla tá aqui na live, ela tá falando, né? Maravilhoso, Rê. Dia 14 vai ter aqui em Santos, no espaço Orienterapias, né? Das 10 às 16 horas. Eu vou colocar, Carla, o link, depois eu vou repostar também o seu post para as pessoas pegarem o endereço. Quem tiver oportunidade, experimenta, faça isso. Gente, é uma técnica tão grandiosa, por quê? Porque você não precisa falar, você não precisa de muito tempo, né? Basta que você receba, como a gente fala, né? A pessoa, o praticante, né? É importante que seja um praticante de barras, alguém que saiba o que está fazendo para tocar os pontos corretamente, né? E fazer esse toque suave em vários pontos da cabeça faz com que a gente libere crenças, muitas vezes, que limitam as nossas possibilidades, né? Que nos coloquem sempre naquele mesmo espaço, nos pensamentos recorrentes. Então, cada barra dessa, ela se relaciona a um assunto específico da nossa vida, né? Então ela fala sobre a forma e a estrutura que a gente resolve as coisas, sobre dinheiro, sobre controle, sobre o nosso corpo, sobre criatividade, sobre comunicação. Então,
sobre tempo, né? A noção que a gente tem do tempo e do espaço. Tudo isso fica armazenado na nossa mente e a gente muitas vezes entra num piloto automático e fica ali caçando as respostas com a nossa mente lógica, né? Quando a gente corre as nossas barras, a gente libera esses pontos de vista que a gente chama, a gente libera esses pensamentos, essas crenças e a gente realmente ganha espaço. Espaço mental, espaço emocional, leveza, né? Espaço para pensar. Sabe quando a gente fala de espaço aqui, também, é que nem quando a cabeça tá tão cheia que parece que a gente tá preso, né? Parece que aquilo tá engolindo a gente, dá até um aperto no peito, parece que o nosso corpo tá sendo apertado, porque você tá sem espaço. A gente precisa liberar isso e ter espaço e respirar, né? Então, correr as nossas barras libera esses espaços pra gente, sabe? Libera na nossa mente esses pensamentos, essas emoções, sabe? Dá espaço. Espaço para você ser quem você é, para você ter os seus pontos de vista que são seus verdadeiramente, para você fazer as suas escolhas com clareza, com leveza, né? Perceba, são ferramentas simples, né? Que o Access traz como uma possibilidade para a gente usar no dia a dia, né? Então, você não precisa ser uma praticante de barras, por exemplo, para usar a frase maluca. Agora, se você quer aprender a técnica para também aplicar isso nas pessoas, aí é importante que você faça um curso de barras. Mas você não precisa fazer um curso para você receber essas barras, né? Procura um praticante, né? Faça uma sessão. E você aproveita esse mês de Setembro Amarelo, que está tendo o evento Barras no mundo inteiro, literalmente, né? Tem muitas cidades no Brasil se organizando com esse evento. E teve aqui em Santos, né, no fim de semana, no sábado, no Supercentro. A Carla vai fazer também com outras praticantes no Orienterapias, também aqui em Santos, como eu sei que vai ter no Parque da Cidade em Brasília, e eu sei de outras cidades também em São Paulo. Então, eu vou deixar o link nos stories, tá? Então, cabeça tá cheia? Respira. Pergunta, a quem pertence isso, universo? Não é verdade que isso é meu? Devolve pro remetente, né? Para de ficar repetindo que você é ansiosa e que tudo acontece com você e que sempre é assim que acontece. Quando eu vejo, eu já estou... Primeira coisa, para de ficar se definindo, né? E de ficar buscando resposta de como resolver aquilo naquela hora, porque eu tenho o que eu tenho... Sai desse espaço, respira, troca por uma pergunta. Universo, como pode melhorar? O que mais é possível aqui que eu não estou percebendo? Né? Fica na pergunta. A cabeça está muito, muito frenética, deu uma insônia, mexeu até com o seu físico. Faz a frase maluca. Né? Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Repete. Né? Eu não entendi essa frase, está tudo bem, é para dar um nó mesmo na sua mente lógica. Né? Claro, cada ferramenta dessa que eu estou trazendo para vocês, ela é muito mais detalhada, explicada e facilitada também para algumas situações do nosso dia a dia num curso de barras. Mas são ferramentas para serem usadas por todos. Você vê, as minhas filhas pequenas usam essas ferramentas. Né? As crianças podem usar, né? Não tem limitação, não tem... critérios e regras para usar a ferramenta. Usa, experimenta. Primeira coisa que a gente sempre fala, experimenta, né? Se permite testar, né? E aproveita o Setembro Amarelo para correr as suas barras, corra as suas barras. É muito expansivo. Eu sempre comento que assim, no mínimo vai ser muito relaxante, né? Muito relaxante. Se permitir esse momento, sabe? De estar ali, de receber essa contribuição, de liberar suas crenças. E é tão mágico correr as barras que não é só naquele momento que você está correndo as barras que essa sensação de leveza e de relaxamento acontece. Você vai perceber mudanças ao longo dos outros dias. Você vai perceber mudanças em você ao longo dos outros dias, até muitas vezes na forma que você reage a algumas coisas, como aquela situação chega em você diferente, né? Experimenta. Então, espero que a live de hoje tenha sido contribuição para vocês, de verdade. A intenção é que essas lives de segunda-feira, 1h30, virem um programa aqui no meu perfil, que eu possa trazer ferramentas práticas mesmo, contribuição para o nosso dia a dia, para coisas que tirem a gente desse espaço pesado e que tragam leveza
para a nossa vida, que tragam possibilidades para a nossa vida, para sermos quem nós somos, né? Que tudo venha a nós com total facilidade, alegria e glória, ok? Então, espero vocês na próxima semana, segunda-feira, aqui 1h30, a live vai ficar gravada. Os assuntos que eu vou trazendo vão ser os que eu recebo ao longo da semana ou um pouco antes aqui de entrar ao vivo, perguntas que às vezes eu recebo. Se você também tem interesse de fazer uma sessão de barras aqui em Santos, eu também atendo, pode me chamar. Também se tem interesse no classe de barras, e deixa eu falar uma novidade. Além das classes de barras, esse mês eu vou fazer alguns workshops, tá? Tem mais de uma novidade. Vou fazer alguns workshops. O próximo vai ser na sexta-feira, agora, à noite. Vou falar sobre aliviando o estresse. É um workshop oficial do Access, ok? Se você já é praticante, ele também serve como renovação para sua licença, né? Que a gente busca renovar a cada 2 anos para estar sempre atualizado com as ferramentas. E vai ser muito grandioso, porque eu vou trazer algumas ferramentas práticas para realmente aliviar o estresse, tá? Que nem eu trouxe aqui hoje, com um pouco mais, lógico, de profundidade, com mais tempo, né? E a oportunidade da gente conversar e tirar também algumas dúvidas. Essa é uma. E a outra novidade, né, que tá já no meu feed, no dia 14, além do Setembro Amarelo, que a Carla comentou, que vai estar tendo à tarde, né, das 10 às 2, né, Carla? Não, das 10 às 16, desculpa. Vai ter também no Jardim Botânico, aqui em Santos, o terceiro AMA, Acolhimento de Mães Atípicas. Vai ser um evento muito grandioso, é das 8 ao meio-dia, e lá a gente vai ter uma série de atividades, uma série para as mães atípicas, um momento de relaxamento. Eu vou estar lá contribuindo com sessões gratuitas também de Access. Sei que vai ter contribuição também com reiki, vai ter roda de conversa, vai ter meditação, vai ter brincadeira para as crianças, vai ter palestra, vai ter muita coisa. Então depois dá uma olhadinha no meu feed e eu vou também buscar trazer ao longo dessa semana mais detalhes desses eventos que vão ter lá no terceiro AMA, no Jardim Botânico. Também espero vocês por lá e compartilhem com os amigos, né, com as amigas, mães atípicas, delas aproveitarem também esse momento de acolhimento, para elas receberem essa energia bacana e, enfim, e ter mais possibilidades aí nas suas vidas, ok? Então eu vejo vocês ou nos nossos workshops, ou numa classe de barras, ou na minha live aqui, ou simplesmente se quiser mandar um direct para bater um papo, eu também estou sempre à disposição, tá bom? Um grande beijo a todos, gratidão a todos que participaram hoje aqui.